não é muito diferente dos tempos antigos. Era assim que estava Atenas também. Uns culpavam a democracia ateniense pelo caos, os sacerdotes culpavam o povo que não estavam oferecendo sacrifício, o povo culpava os sacerdotes que estavam corrompidos, outros culpavam os filósofos que estavam tirando o povo dos deuses da mitologia, os filósofos culpavam os outros pelo obscurantismo da religião ateniense, ou seja, cada um ficava se culpando. Aí Diógenes Laércio diz que Epimênides chegou, olhou bem a situação e foi até um lugar chamado Areópago. O que é o Areópago? Depois você dá uma googada aí, se você nunca foi a Atenas, e procura assim, Paternon, e põe a palavra Paternon Areópago, tá bom? Paternon, escreve com TH, Paternon, vem de virgem, e também Areópago, é o Templo das Virgens e o Areópago. Aí você vai ver as imagens. Eu me surpreendi a primeira vez que eu fui ao Areópago, porque eu ouvia falar tanto do Areópago, eu pensava que o Areópago era uma construção muito bonita, um templo com aquelas colunas caídas. Não, o Areópago é apenas uma colina, a colina de Marte. Então você tem aqui no topo a Acrópole, onde está o Paternon, você vai ver bem, é o cartão postal de Atenas. Você tem aqui no topo o Paternon, a Acrópole. Aí você tem aqui embaixo uma outra colina. Essa colina deve ter uns 8 metros de altura. Ela não é 8 a 9 metros de altura, ela é baixa, está mais baixa do que o Paternon. Essa colina que está aqui embaixo, ela é chamada de Areópago. Então quando você está no topo dessa colina, você consegue olhar e ver lindo lá a visão da Acrópole lá em cima com seus belos templos. Essa colina, também chamada de Colina de Marte, era a colina, segundo a mitologia grega, onde o deus da guerra, Marte, o deus da guerra dos gregos, travou uma batalha cósmica ali. Então por isso que ela ficou chamada como Colina de Marte. Aliás, se você conhece alguém que chama, por exemplo, Marcos, Marcos é um nome em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra. Márcia, a mesma coisa. Você não fala que quando uma pessoa tem um crime militar, ele vai para a corte marcial. Você não fala de artes marciais, ou seja, uma luta para a guerra. E isso tudo é por causa do deus Marte, o deus da guerra. Mas detalhe, gente, não vão agora aqueles que chamam Marcos, Márcia, começar a querer cortar os pulsos. Eu tenho um nome pagão em homenagem a um deus pagão. Jesus Cristo nos livra dessas coisas, tá bom? Não fique agora com neura na cabeça por causa disso, não. A colina de Marte estava aqui embaixo. E o Epimênides subiu até a colina de Marte, até o topo. Lá em cima a Acrópole. E o povo ficou aqui em volta dele, na colina de Marte. A colina é pequenininha, você vai ver a foto, é um lugar pequeno, não cabe muita gente ali em cima, não tem nenhum lugar direito para você sentar. Aí Epimênides falou, tragam ovelhas, pretas e brancas. Aí o pessoal trouxe as ovelhas pretas e brancas. E aí Epimênides falou, devemos fazer um sacrifício ao Deus verdadeiro que vocês não estão adorando. Todo mundo, tudo bem. Aí os sacerdotes meio desconfiados, eu quero ver para qual Deus, porque nós já fizemos sacrifício para todos os deuses possíveis. Queremos ver agora qual que é esse Deus que ele está fazendo aí. Vamos ver de onde que vai vir isso. Aí todo mundo esperando, quando trouxeram as ovelhas, Epimênides falou o seguinte, muito bem. Ok, Epimênides. E onde é que está o Deus que está faltando ser adorado? As ovelhas vão mostrar. Deixe que elas desçam. Onde elas pararem e repousarem é para fazer um altar para esse Deus. Aí o pessoal, olha, mas aqui em cima tudo bem que elas não vão ficar porque aqui é tudo pedra, mas embaixo tem algumas gramíneas, elas vão parar na graminha ali. Ele falou assim, não. Deixa as ovelhas mostrarem o caminho do Deus verdadeiro. As ovelhas começaram a descer, passaram pela grama e não pararam para comer a grama. Foram andando e todo mundo acompanhando as ovelhas, sem nenhum pastor tocando-as. Aí passaram pelo altar do Poseidon, não pararam. Passaram pelo altar de Zeus, não pararam. De Afrodite, não pararam. De Eros, não pararam. De Dioniso, não pararam. E foram. E passavam por um altar e não paravam. Passavam por um templo. Aí, em lugares onde não havia imagem, nem altar de Deus nenhum, as ovelhas começaram a sentar. Aí o pessoal, a gente não entendeu, elas passaram, mas elas pararam onde não tem altar de nenhum Deus, nem templo de nenhum Deus.
Epimênides falou, pois é ali que o verdadeiro Deus deve ser adorado. Ergam um altar. Aí aqui nós temos uma divergência, porque dá a entender que em Aristóteles, que ele falou de altares no plural. Dá a entender por Epimênides que era um altar. Então aqui a gente não sabe se fizeram um altar só ou mais de um. Tá bom? Esse detalhe da história eu não sei como dizer para vocês. Eu sei que eles fizeram um altar ali, ou mais de um altar, e quando o escultor chegou para Epimênides falando assim, tá certo Epimênides, agora diz mais ou menos quem que é esse Deus aí pra gente fazer a estátua dele. Ele falou assim, não, é para deixar o altar vazio, sem estátua. Deixar o altar vazio sem estátua? Na época isso era tão estúpido como se eu falasse assim, faça comida, mas não coloque nenhum tempero, nem sal. A pessoa, se alguém fosse fazer uma comida e pede, também tá a receita, tá aí, e qual tempero? Não coloca tempero, mas não, nem sal. Como é que você faz uma comida apetitosa sem tempero, sem sal? Não faz sentido. Como é que você adora um Deus sem estátua, com o altar vazio? Não coloca. O pessoal ficou meio assim, mas como tinham trazido o homem de longe, desde Creta até ali, vamos obedecer, já trouxeram mesmo, né? Aí o escultor falou, então dá pelo menos o nome desse Deus para a gente poder escrever nesse altar. Aí que Epimênides surpreendeu todo mundo, ele falou, eu também não sei o nome dele. Ninguém sabe, que vocês já não adoram há muito tempo, vocês fizeram um túmulo para ele, né? Escrevam ao Deus desconhecido, Agnostos Theos. Aí escreveram ao Deus desconhecido. Foi encontrado um altar na Grécia, não em Atenas. Foi até uma expedição italiana que encontrou esse altar em Pérgamo. E no altar está a inscrição quebrada assim, mas escrito em grego, aos deuses, só que está o plural, aos deuses desconhecidos. Encontraram um altar desse lá em Pérgamo. Na época de Roma, também encontraram um altar em Roma, dessa vez escrito em latim, e com a inscrição assim, ao Deus ou a deusa, seja ele ou ela quem for. Si Deus, si dea, em latim. Si Deus, si dea, seria a tradução, ao Deus ou a deusa, seja ele quem for, entre colchetes aqui. Então encontraram esse altar em Roma, esse em Pérgamo no plural, e dá a entender, segundo Aristóteles, que espalhou-se até pela África vários altares a divindades supostamente desconhecidas de um movimento que, agora já é interpretação minha, não é Aristóteles falando, de um movimento que provavelmente aconteceu devido ao episódio de Epimênides, ou seja, depois que fizeram o sacrifício a esse Deus desconhecido, a epidemia passou. Então, a partir dali em diante, os gregos entenderam, ora, quando fizermos sacrifício a vários deuses, temos também que reservar um espaço a uma divindade que nós não conhecemos, que pode ser ela que esteja revoltada conosco. E aí muitos outros grupos politeístas do período greco-romano começaram a fazer a mesma coisa. Quando eu falo África, eu estou falando ali do norte da África, onde Roma dominou, tá bom? Não estou falando da África subsaariana, estou falando da África ali do norte, Egito, aquela região toda ali. Então, ali teve presença romana, e parece que ali também houve altares a Deus ou deuses desconhecidos. Bom, é até aí que eu consigo ir com a história. Na arqueologia só encontramos, não eu, né, os arqueólogos, esses dois altares, o de Roma e o outro de Pérgamo. Mas essa história fragmentada está aí. E eu sei que muita gente já está fazendo a ponte agora com Paulo, né? É isso mesmo. 500 e poucos anos depois de Epimênides, Paulo vai pregar em Atenas. E eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, verso 16 em diante. A Bíblia diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso ele falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Gentios piedosos aqui eram pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, mas não tinham aceitado ser circuncidados, tá bom? Também na praça, a praça é a ágora, onde o pessoal falava tudo ali, os discursos eram ali. E também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, os epicureus e estoicos,
que são os seguidores de Epicúrio e de Zênon, de Eleia, eram filósofos bem conservadores do ponto de vista da moralidade, sabe? Diziam que tinha que buscar o prazer, mas da virtude. Uma facção deles já era bem promíscua, porque achava que a gente não pode valorizar esse corpo, tem que desprezar esse corpo mesmo, dando bebida, tanto que tudo que não presta para ele morrer logo e a alma ficar livre. Outros não, outros nem acreditavam na ressurreição. Essa é a filosofia do epicurismo e do estoicismo. E havia esses filósofos ali que discutiam com Paulo. Havendo que ele perguntasse, que diz esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. É interessante que eles acreditavam que todos os elementos da natureza eram deuses. Então, se Paulo estava falando de Jesus e a ressurreição, eles pensavam que a ressurreição era uma divindade esquisita. Então, que engraçado, né? Eu não quero me comparar a Paulo, quem sou eu? Mas a experiência de Paulo já passei algumas vezes. Eu já tive lugares onde eu vou falar, quando vê o currículo lá, o pessoal, olha, um filósofo, arqueólogo aí, doutorado, vamos ouvir. Mas quando eu falo alguma coisa da Bíblia, o pessoal, o que esse cara tagarela está querendo dizer? Que ele acredita em criacionismo? Como é que esse cara pode ser arqueólogo e acreditar que Deus criou o mundo? Como é que esse cara pode ser arqueólogo e acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Esse cara é um estúpido. Então tem alguns pares, às vezes, que me atacam. Esse camarada é um pseudocientista, eu não sei como é que a USP foi dar um título para ele, e tudo e tal. Não pode ser. Então Paulo também, o que quer dizer esse tagarela? E ao mesmo tempo eu vejo o sentimento de Paulo. Paulo estava revoltado com aquela idolatria. Lembra que eu citei para vocês, Pausânios, que havia mais de 30 mil estátuas de divindades ali? Para um judeu isso era terrível. Era terrível, gente. Um judeu cheio de imagem, de escultura para todo lado, ele não aceitava imagem de escultura. Em Jerusalém não tinha isso. Por mais que Paulo tivesse uma mente cosmopolita, isso o irritava. E eu confesso para vocês aqui, perante todos que estão me ouvindo, por mais que eu peça a Deus sabedoria e humildade e elegância para discordar com classe, eu não posso negar que me dá revolta quando eu vejo algumas coisas que estão fora daquilo que a Bíblia apresenta. Quando eu vejo uma youtuber aí ganhando milhões e milhões de seguidores, não é que eu estou com dor de cotovelo, não, é por questão de princípios. Ela ganhando milhões e milhões de seguidores porque está rebolando seminua perante jovens, perante criança, isso me revolta, desculpe-me, revolta. Você está entendendo? Quando eu vejo o artista fazendo campanha solidária, com um copo de cerveja na mão, quer dizer, é meio complicado, sabe? Quando eu vejo lojas de fast food fazendo promoção, cada hambúrguer que você comprar, $1 vai para R$1 vai para a casa do câncer lá, sendo que eles dão o câncer, depois você paga R$1 a mais para cooperar com a casa do câncer. Quer dizer, é um negócio meio sentido, também me revolta. Mas eu peço a Deus também a sensibilidade de Paulo de não explorar aquela revolta e não fazer o discurso com base na revolta, mas com base na pregação que eles precisam ouvir. Outra coisa que eu peço a Deus e que eu tenho que ficar como Paulo. Paulo tinha cabedal intelectual, filosófico para discutir com os estoicos e epicureus de igual para igual. Mas ele não podia negar aqueles elementos de fé que ele tinha, que ele sabia que para os outros ia ser uma sandice. Que Deus me dê humildade, mas ao mesmo tempo firmeza, para não negar o que eu sou, mesmo no ambiente hostil só de ateus e céticos e agnósticos. Mesmo que eu correr o risco de sair vaiado dali por aquela militância ateia, mas que eu não esconda. Aí pegaram Paulo, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, o mesmo lugar de Epimênides. Alguns até pensam que Paulo podia ser levado lá, que tem uma dupla forma de entendermos isso. Alguns pensam que Paulo pode ter sido levado para o Areópago porque eles estavam interessados em ouvir mais dessas coisas que Paulo falava. Outros pensam que Paulo pode ter sido agarrado, porque fala tomando consigo, pode ter sido agarrado e levado para lá para ser julgado, porque muitos julgamentos aconteciam na colina de Marte, ali no Areópago. E quando eles falam assim, esse é pregador de deuses estranhos, essa acusação surge muito próxima àquela que fizeram contra Sócrates, quando acusaram Sócrates de ateísmo, não porque ele não acreditasse em Deus, mas porque ele negava os deuses do Olimpo. Aí, quando levaram lá no Areópago, eles perguntaram: que doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso.
Aí Paulo, com um grego muito bem falado, disse assim: senhores atenienses, lembra que ele estava revoltado com a idolatria, mas olha como ele fez do coco uma cocada. Percebo em tudo que vocês são bastante religiosos. Paulo não foi irônico, nem foi hipócrita. Naquilo que ele não concordava, ele pegou algo que ele concordava. Vocês perceberam? A gente tem que aprender isso. Daquilo que eu discordo, eu tirar algo que eu concordo. Então, ao invés de eu ficar falando assim, eu discordo da Igreja Católica, eu discordo dos ateus, eu discordo dos espíritas, eu discordo dos umbandistas, eu discordo dos calvinistas, eu discordo dos pentecostais, ao invés de eu ficar só batendo a tecla nisso, eu poderia começar o meu diálogo dizendo assim: o que eu mais gosto nos assembleianos? O que eu mais gosto nos católicos? O que eu mais gosto nos umbandistas? O que eu mais gosto nos mormons? O que eu mais gosto nas testemunhas de Jeová? Eu faço esse exercício e posso ser sincero com vocês. Ainda que eu tenha minhas divergências doutrinárias com os testemunhos de Jeová, com os mormons, com os umbandistas, com os espíritas, com os ateus, com os católicos, tem coisas que eu gosto neles e que até aprendo com eles, sabedor de que o povo de Deus não está confinado aos limites da igreja que eu frequento. A igreja de Deus é maior do que a igreja da qual eu faço parte, por mais convicto que eu esteja de ser um membro dela. E Paulo admirou: vocês são religiosos. Isso é uma coisa boa. Porque, ele continua dizendo, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, eu encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo ele não começou abrindo Moisés e os profetas para eles, porque seria uma estupidez fazer isso. Eles não aceitam Moisés e os profetas como palavra de Deus. Tem muita gente que quer começar o estudo bíblico com a Bíblia. Não se começa o estudo bíblico com a Bíblia dependendo da pessoa que você vai conversar. Você vai falar com um muçulmano: olha, segundo a palavra de Deus é abrir a Bíblia? Uma vez um muçulmano foi discutir comigo que ele não aceitava que o farol do Êxodo era Tutmosis III. Anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước, dành khi người mới còn chưa mong như anh từng là người đến trước, khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Đầu em lúc nào cũng đơn giản, nên ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu, mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát, là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý, dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám. Que eu tenho muito que aprender com aquele que tem uma doutrina da qual eu discordo. Eu tenho muito que aprender com o modo como os espíritas são mais caridosos do que os evangélicos. Por quê? Porque eu vejo que é bonito o trabalho que os espíritas fazem. Eu discordo da doutrina deles. Mas o trabalho que eles fazem de caridade, gente... O trabalho que as irmãs de caridade fazem, às vezes, ali, sem salário, sem nada, nos hospitais. O trabalho que aqueles irmãos pentecostais fazem, da igreja Deus é Amor, nos presídios lá. A partir do momento que eu admiro o trabalho desse pessoal, eu tenho humildade suficiente para seguir o trabalho. A partir do momento que eu reconhecer que Deus pode usar a voz da libertação, eu posso enaltecer o trabalho da Voz da Profecia, que é o programa adventista. A voz da libertação e da igreja Deus é Amor. Não é ecumenismo barato. Não é ecumenismo barato. É como Paulo, reconhecer no ambiente do qual discordo valores de Deus que ele permitiu que ficassem ali. E quando Paulo apontou para o altar vazio de Epimênides e falou: tá vendo aquele altar ao Deus desconhecido? Aí ele complementa: pois esses que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Bom, alguns podem considerar frustrado o discurso de Paulo, porque depois ele é nesse discurso que ele vai citar um texto de Arato, que era um poeta grego, e um texto de Epimênides que eu li para vocês anteriormente. Quando ele citou Epimênides, o pessoal lembrou da história. No final, o pessoal, tá bom. Quando ele começou a falar da ressurreição, o pessoal perdeu o interesse. É como se eu estivesse fazendo uma live aqui, tá indo muito bem, crescendo, aí eu entro no meio da live e falo de um assunto
que não interessa mais, começa a cair os números. Você vai ver caindo. Daqui a pouquinho você está com 300. Você estava com 3.000, está com 300. Se fosse uma live, Paulo ia ver os números caindo, porque enquanto ele estava falando, Epimênides, Arato, os filósofos, epicureus, estoicos, todo mundo estava assim. Interessante, eu nunca tinha visto isso. Aí ele falou da ressurreição de Jesus. Ah, tá bom, Paulo. Aí eles falam assim, sobre isso a gente te ouve numa outra ocasião. Aí fala que uns zombam, outros creem. Depois você lê o resto do capítulo. Mas houve pessoas que se converteram, como Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas pessoas. Talvez o evangelismo de Paulo em Atenas não resultou grandes números, mas houve um Dionísio que cuidava do Areópago, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e mais algumas pessoas. Então eu aprendo com Paulo que não importa a quantidade, eu gostaria que milhares se convertessem, mas se tudo que eu estou falando essa manhã servir para você, quem sabe você é o Dionísio para quem eu fiz essa mensagem, quem sabe você é a Dâmaris para quem eu fiz essa mensagem, não sei. Se pelo menos você começar a entender que esse Deus que você está adorando sem conhecer é aquele que eu gostaria de apresentar a você, eu já ganhei meu dia. Não de maneira soberba, eu sou teólogo, não sou tecnólogo em Deus, eu não sou especialista em divindade. Deus não é objeto de especialidade, que você pode se especializar em Deus como se especializa em botânica, enfermagem ou arquitetura. Não. Na verdade, o teólogo é apenas um crente refletindo sobre sua fé. No caso daquele que tem um diploma, ele reflete com técnicas mais rebuscadas. Então o que eu quero fazer é abrir a Bíblia e mostrar para muitos de vocês a história do Deus que vocês até adoram, mas não conhecem. Talvez porque não leem a história dele nesse livro, talvez porque estão presos demais a misticismos e mentiras, ou talvez porque eles estão buscando uma resposta que ainda não encontraram. Estão decepcionados às vezes com as igrejas, com os maus testemunhos, estão com dúvidas. Conheça a história desse Deus, tá bom? E hoje giờ đây thì người thừa chẳng bất ngờ về chuyện đời hợp tan, chỉ chưa quen khi chơi với ngập tràn. Ai mang đi chân yêu rồi đập nát để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất âm vang. Người hữu tình dốc gan ruột vì nhau cho đến cuối cùng thì có được gì đâu. Đem cho đời phải chăng sự bí sầu, giữ cho riêng mình một con tim dì máu. Rồi sẽ câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung. Giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm thì cuộc đời anh các khóc lại đối xứng. Vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình. Anh sống như Mr. Fantastic bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình. Em agora é filósofo, todo mundo agora é orientador, todo mundo é coach, todo mundo é orientador espiritual, todo mundo é psicólogo, todo mundo é. Não estou aqui pejorando. Existem aqueles que são e existem aqueles que pretendem ser. O fato é que nesse mundo de estoicos e epicureus modernos estamos desesperados. Mas, diz o livro Desejado de Todas as Nações, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Foi naquele caos de Atenas que Epimênides teve a oportunidade de convencê-los a fazer um altar vazio. E esse altar vazio servir de ponte para que Paulo, 500 e poucos anos depois, pregasse o evangelho ali e convertesse pelo menos algumas pessoas. Talvez essa pandemia de hoje também está sendo a oportunidade que Deus está dando para que alguém, seja Epimênides, fora do povo escolhido, seja Paulo dentro do povo escolhido, entenderam a comparação? Que até as pedras clamarão, poderem chamar o povo a voltar para aquilo que realmente interessa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Que Deus abençoe sua vida e que Deus eventualmente possa até continuar desconhecido para o povo lá de fora, mas sem nenhuma soberba espiritual para você. Ele não seja um Deus desconhecido, mas um Deus tão íntimo, tão pessoal, que quase dá para você tocá-lo. Que Jesus, o Deus de Paulo, abençoe a minha vida e a sua vida, agora e para sempre. Amém?